Olá, povo abençoado, que Deus abençoe a cada um nesse dia. Você está pronto para a continuidade das nossas reflexões, meditações na Palavra de Deus, inspirado na vida de Neemias, no que lhe aconteceu naqueles dias e buscando aplicar os princípios, os ensinamentos que aprendemos com as atitudes de Neemias para a nossa realidade diante do que estamos enfrentando hoje. Então vamos lá. Para resumir o que temos falado até agora, falamos que como que Neemias se importou de conhecer o sofrimento dos sobreviventes que estavam em Jerusalém e a condição da cidade, dos muros derrubados, das portas queimadas. Falamos que o processo de restauração começa com arrependimento, confissão, quebrantamento, oração e disposição de ser resposta à oração. Vimos também como que nós devemos estar prontos para as oportunidades que vão surgir como resposta às nossas orações. E hoje nós vamos aprender o que aconteceu quando Neemias chegou em Jerusalém. Então ainda estamos aí no capítulo 2. A primeira lição que nós aprendemos hoje é que, ao chegar em Jerusalém, Neemias faz uma inspeção acurada da realidade. Veja aí o que está no verso de número 13 do capítulo 2 de Neemias, que diz assim: De noite saí pela porta do vale na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Queridos, é muito importante que em um tempo como que nós vivemos, onde há disseminação de tantas fake news, notícias falsas, mentiras, que nós tenhamos acesso à visão correta da realidade, a visão verdadeira. E nós podemos fazer isso em oração, pedindo que o Espírito Santo de Deus nos oriente, nos dê acesso às verdades, à verdadeira condição, realidade que nossa nação se encontra. Nós não podemos fazer uma vista grossa, não podemos ser indiferentes, como já falamos antes, mas também não podemos ser manipulados por notícias falsas, manipuladoras, que disseminam um terror e tantas coisas aí. Mas devemos conhecer o verdadeiro estado da nossa nação para a gente saber como se posicionar nesse processo de restauração. A outra coisa que a gente aprende hoje aí com o nosso estudo sobre Neemias é que então, diante daquela inspeção bem acurada, ele olha bem de perto, ele conhece os detalhes da condição que se encontrava o muro de Jerusalém, a cidade. E depois de fazer um levantamento minucioso, percorrendo todo o muro, toda aquela realidade, Neemias então conclama o povo para reconstruir o muro. Veja aí o capítulo 2, verso 17, diz assim: Então eu lhes disse, vocês estão vendo a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. É tempo de nós conclamarmos a igreja para se envolver nesse processo de restauração da nossa nação. Como que nós vamos fazer isso? Vamos deixar de ter interesses somente individualistas. Vamos começar a, como igreja, pensar juntos como nação. O que eu posso contribuir como igreja? O que eu posso fazer junto com outros membros do corpo de Cristo, com essa visão de nação, de ver a nossa nação restaurada? E Neemias conclama o povo. Eu creio que esse é um tempo de nós conclamarmos o povo para essa obra de restauração. Enquanto tantas notícias manipuladoras, sensacionalistas ou mentirosas estão sendo disseminadas, enquanto tantas notícias inúteis, fúteis estão sendo disseminadas
Vamos conclamar a nossa nação para se envolver nesse processo de restauração. Isso foi o que Neemias fez. Terceira lição que nós aprendemos aí, queridos, é que Neemias lembra da bondade de Deus para com ele. E ele usa isso como o argumento que vai produzir um impacto e uma reação nos habitantes de Jerusalém para mudarem aquela situação, para se envolverem nesse processo de reconstrução. Veja aí o que fala no verso 18. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução. E se encorajaram para esse bom projeto. Amados, o profeta Jeremias diz o seguinte em Lamentações 3, 21 a 23. Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Esse é um tempo de nós lembrarmos, não somente a nós, mas também uns aos outros, lembrarmos a igreja dos poderosos feitos de Deus, da bondade de Deus para com o seu povo, para com a sua igreja, e dessa forma animar a igreja do Senhor Jesus a se envolver, a se engajar nesse processo de restauração da nação. Então devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E à medida que nós vamos compartilhando palavras que o Senhor nos deu, promessas, compartilhando testemunhos daquilo que Ele tem feito pela sua igreja, com certeza o povo de Deus vai ser encorajado a se engajar nesse processo de restauração e a responder como os habitantes de Jerusalém responderam. Sim, vamos começar a reconstrução. Uma quarta lição que nós aprendemos hoje com Neemias é que ele toma conhecimento de que há inimigos da reconstrução. Com certeza, queridos. Neemias 2,19 diz, quando, porém, Sambalate, o Horonita, Tobias, o oficial amonita e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram, o que é isso que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Olha, com certeza há muitos que não ficarão felizes de saber que a nação será reconstruída. Esses são os inimigos da reconstrução. Muita gente com diferentes interesses, com interesses egoístas, com interesses de ganharem só para si, estão torcendo para que a nação não fique bem, estão torcendo para que o governo caia, estão torcendo para que o circo pegue fogo, como diz aí o ditado popular, né? Há muita gente com interesses diferentes daquele que é o progresso da nação. A gente sabe que tem inimigos, e nós não podemos estar alheios a isso. E esses inimigos, eles estão zombando da igreja, eles estão desprezando o papel da igreja, mas nós sabemos que o Senhor se move e age por meio da sua igreja. Quando a sua igreja se posiciona, realmente isso vai incomodar os inimigos. Agora, qual que foi a resposta de Neemias diante desses comentários dos inimigos? Vamos aprender aí a quinta lição com a resposta de Neemias em capítulo 2, verso 20, diz assim, eu lhes respondi, o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém, e em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Ora, a resposta de Neemias revela o que ele cria no seu coração. Sabe, queridos, o inimigo não quer que creiamos que é possível haver uma reconstrução da nação. O inimigo quer que a gente acredite que a nação vai ser sempre um estado de miséria, vai estar sempre escrava, vai estar sempre vivendo debaixo de um domínio de corrupção, de violência, de imoralidade, como tem sido a história ao longo de tantos anos. Mas esse é um momento de nós nos levantarmos em fé, crendo na palavra de Deus, crendo na bondade de Deus, no favor de Deus, crendo nas promessas do Senhor, crendo nas orações que nós temos feito diante do Senhor
e crendo que haverá uma reconstrução e que o Senhor mudará a sorte da nossa nação. Como Paulo declara em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 13, dizendo: "Cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé nós também cremos e por isso falamos." Ora, o que Neemias fala ali para os inimigos? Nós cremos num Deus que nos fará bem-sucedidos. A vontade de Deus para nós como nação, a vontade de Deus para nós como igreja, é que tenhamos sucesso naquilo que está alinhado com o projeto, com o propósito de Deus para a nossa nação. Então, queridos, nós, os servos de Deus, ele diz ali em Neemias, nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Perceba que a reconstrução começa com quem? Começa com aqueles que creem em Deus, começa com aqueles que são servos de Deus, começa com a igreja, com o povo da aliança. E eu quero desafiar você, porque eu e você somos esse povo que precisa se levantar nesse tempo para trabalhar pela reconstrução da nossa nação. Eu queria concluir essa mensagem lembrando a você desses princípios que aprendemos hoje. Tomemos conhecimento da verdadeira condição que a nossa nação se encontra. Vamos disseminar mensagens conclamando a igreja para se envolver nesse processo de reconstrução da nação. Vamos lembrar da bondade e do favor de Deus para com sua igreja. E não vamos nos intimidar com a zombaria e com o desprezo dos inimigos da reconstrução. E por último, vamos declarar em resposta que o Senhor nos fará bem-sucedidos nesse projeto. Você foi abençoado com essa mensagem? Então, comece a compartilhar essa mensagem, porque se devemos enviar, disseminar mensagens conclamando a igreja, o povo de Deus para a reconstrução da nação, essa é uma boa hora de você fazer isso. Fique na paz, até o nosso próximo encontro, um grande abraço.